Olá, está começando mais um Cineclube Unifor. E no programa de hoje nós vamos debater sobre o episódio Odiados pela Nação, da série Black Mirror, onde duas detetives precisam desvendar uma série de crimes ligados a mensagens de ódio nas redes sociais. Confira o debate. Perhaps we could begin with your earliest recollections of the events of last May. Well, I first got involved on the 15th. Could you move the microphone a little closer? Here? I first got involved on the 15th. Estamos iniciando mais uma sessão do Cineclube Unifor. A gente está começando com um tema bastante quente, bastante polêmico, que é o discurso de ódio nas redes sociais. A gente acabou de exibir o filme, na verdade, o episódio da série Black Mirror, o último episódio da terceira temporada da série Black Mirror, se chama Hated in the Nation, Odiados na Nação. E para conversar com a gente aqui sobre o filme, a partir do filme, está aqui o Tarcísio Rocha, que eu agradeço muito a presença. O Tarcísio é mestre em Direito Constitucional e vai conversar aqui com a gente sobre a pesquisa dele, que é relacionada com esse tema. Eu considero que a liberdade de expressão hoje, a partir desse episódio do Black Mirror, ele pode ser analisada por dois âmbitos diferentes. Um âmbito mais abstrato e o âmbito mais técnico, mais legislativo, já que somos juristas aqui, sou jurista, formado em Direito, e para passar por essa fase, digamos assim, eu gostaria de descrever um pouco do que nós temos de legislação a respeito do tema, do discurso de ódio, mais especificamente. No âmbito internacional, o discurso de ódio ele já tem um debate e uma produção normativa bem consolidada. Por exemplo, há no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, no artigo 20, número 2, dispositivo que diz que será proibido por lei qualquer apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitamento à discriminação, à hostilidade e à violência. E o Brasil faz parte desse pacto. E também a Convenção Internacional de Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, que o Brasil também faz parte. No seu artigo 4º, é dito que os Estados comprometem-se a adotar medidas positivas destinadas a eliminar qualquer incitação à discriminação. Então, isso aconteceu antes da promulgação da Constituição de 1988. Com a Constituição de 88, o Brasil ele tomou uma decisão definitiva, digamos assim, porque por mais que existisse uma legislação a respeito, isso não era tão efetivado, tão aplicado nos tribunais, Márcio. E é interessante a gente trazer isso à tona. Porque, por exemplo, a nossa Constituição Federal, no artigo 2º, no inciso 4º, diz que é o objetivo fundamental da República promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. E, no artigo 4º, diz que as relações internacionais do Brasil, da República, guia essas relações, o repúdio ao terrorismo e ao racismo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Isso não é contraditório com o direito da liberdade de expressão? Como é que fica essa história? Essa é uma excelente pergunta e eu vou chegar lá. Eu quero saber se eu posso dizer o que eu quero, meu pensamento, expressar livremente. Exatamente. Bom, por fim, com a Constituição de 88 foi publicada uma legislação em 89, que é a 7.716, que afirma em seu artigo 20 que é crime praticar, induzir ou incitar a discriminação, preconceito ou raça. Eu peço até desculpa por passar por esse momento de descrição um pouco monótono de legislação, mas é o que fundamenta esse nosso debate específico a respeito do discurso do ódio. A Constituição brasileira, ela protege a liberdade de expressão. Tem dispositivos que protegem tanto no âmbito individual como no âmbito
por exemplo, da imprensa, no âmbito jornalístico. Todavia, e a jurisprudência mais recente e consolidada do Supremo Tribunal Federal tem dito que a liberdade de expressão não é um direito absoluto. Eu não posso dizer o que eu quero na hora que eu quero. Eu não posso me manifestar na rua sem uma autorização ou informar uma autoridade. Eu não posso também informar alguma coisa, xingar alguém. Mas a internet bagunçou um pouco essa lei. Exatamente. Tanto é que o artigo 5º ele tem um dispositivo que diz que o anonimato ele é vedado, né? Isso é interessante porque no âmbito da internet a coisa possui uma outra dimensão. Todavia, ainda existem consequências jurídicas importantes, penais, que abrangem esse âmbito, né? Especialmente depois do Marco Civil, que foi publicado recentemente, em que esse dispositivo legislativo meio que instrumentaliza a legislação para encontrar, de forma mais técnica, algum suspeito de produzir algum tipo de discurso ou ofensa. E é interessante que em diversos momentos do seriado, do episódio do Black Mirror, eles perguntam como eles conseguiram encontrar o meu telefone, como eles conseguiram determinada informação do âmbito da internet. Isso tem uma outra proporção, inclusive, relacionada à nossa intimidade. Redes sociais, os aplicativos que nós utilizamos, tudo isso está diretamente relacionado com a nossa vida pessoal. E muitas vezes eles nos avisam a essas empresas que possuem os aplicativos onde nós estamos. Há um caso muito interessante em que, certa vez, um homem ele recebeu um telefonema em casa e que era uma agência de vendas de uma farmácia, vendendo fralda. E oferecendo fralda, dizia que havia uma promoção, Márcio. E ele disse, olha, não tenho um bebê aqui, não tenho um filho, minha filha já tem 16 anos e não há motivo para eu receber essa ligação. E o vendedor ele insistiu dizendo que realmente tinha informação, que ele tinha necessidade e tinha ligado por isso. E ele achou aquele estranho, desligou a ligação, consultou a esposa, depois consultou a filha a respeito disso. Descobriu que a filha estava grávida. E ela tinha feito pesquisas na internet sobre fraldas, quanto custa fralda, berço, esse tipo de coisa. Então, muitas vezes, esses aplicativos, né, e meios de busca em geral, guardam as nossas informações. Outro caso interessante foi relacionado a um crime que tinha sido cometido no Rio de Janeiro, e numa favela do Rio de Janeiro. E tinham suspeitos, um jovem tinha sido morto, tinham 2 policiais suspeitos. Isso foi divulgado na imprensa nacional. E a prova que justificou a prisão desses 2 policiais foi o celular deles, que estavam no mesmo local, no mesmo horário em que se suspeitava que ele tinha sido morto. Então, as nossas informações estão ligadas a empresas, ligadas à nossa vida e isso muitas é tudo vezes... legal, legítimo, dentro Bom, há as divergências. empresas de internet e os do governo, então nem se fala, tem direito de... Com certeza as agências de inteligência tratam diretamente com isso. Mas eu vejo também uma grande repercussão no âmbito do mercado. Porque essas empresas, por exemplo, empresas de fotografia que postam fotografias nossas, que você coloca informações suas e publica em redes sociais, muitas vezes elas vendem essas informações nossas para empresas. E essas empresas utilizam essas informações para guiar públicos de venda. Então, a partir daí, você cria um nicho, né, e de mercado no âmbito das nossas informações que são cedidas. Por exemplo, no âmbito de determinadas redes em que você publica fotos,
nos termos de uso que nós somos obrigados a aceitar, se quisermos utilizar a rede, nós permitimos que a empresa ou o aplicativo se aproprie de nossas informações, se aproprie de nossas fotos, por exemplo. E houve o caso, Márcio, em que essas fotos publicadas foram vendidas por uma empresa, isso nos Estados Unidos, que realmente os termos de uso são aplicados de forma rigorosa. E quando isso foi vendido, um homem comprou com uma visão mercadológica, escolheu algumas fotos em que ele achou engraçada, fez uma exposição fotográfica dessas fotos, com comentários e fotos pessoais, mas a partir dos termos de uso legitimamente cedidas à empresa, e vendeu essas fotos. Fez um quadro, organizou uma exposição e vendeu essas fotos para que pessoas em geral pudessem, né, usufruir delas em suas casas, em empresas, enfim. Tomou um processo. Ocorreu um processo e não aconteceu nada, porque os termos de uso diziam isso. No âmbito do Brasil, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, em que nos protege em situações como essa, né? Mas realmente são casos muito intrigantes. Esse problema de você ler, né, tudo antes de assinar, ninguém vai fazer isso, né? Parece uma coisa meio Fausto e Mefistófeles, né? Se tiver escrito ali que você está cedendo a tua alma, tu vai lá e tudo bem, né? clica, Tudo bem. né? Não lê, é muito complicado. E depois você vai ser responsabilizado. Por isso. Eu queria voltar para o tema do discurso de ódio, que sim. é o quente, né? O negócio mesmo que certeza. ferve, né? Esse dilema. Você falou, por exemplo, que não é permitido o anonimato, mas na internet, como é que funciona isso? Quer dizer, você tem como responsabilizar alguém Sim. que manda um post, Sim. se for fazer como, não digo fazer como no filme, mas, No filme como no filme, né? mas você tem como punir, você tem como responsabilizar? Sim, com certeza. Inclusive, tem até um momento do filme em que uma personagem comenta, chega a detetive, né? Acho que no primeiro momento do filme, que inicia a pesquisa, a investigação, e uma personagem comenta, olha, eu coloquei aquilo, mas era uma brincadeira, e eu estava utilizando a minha liberdade de expressão. E de fato. Ela ainda diz uma coisa genial, né? Ela fala assim, que ele mandou um bolo, né? Isso. Xingando a mulher. Aí ela diz, eu não fiz isso sozinha, você acha que eu sou doida? Né? Quer dizer, se eu faço isso junto com mais 80, tudo bem, né? Quer dizer, divide a responsabilidade, né? É uma era também de desresponsabilização, né? Com certeza, com certeza. Mas foi muito bom você ter voltado, foi por isso que eu voltei, fui para esse âmbito de aplicativos, porque o Marco Civil, ele regulamenta essa busca de informações a partir do que você comenta e você publica também na internet, em redes sociais, em geral. Inclusive, através do ID do computador, você pode encontrar. Existe até um caso em que uma adolescente, ela publicou imagens e informações de uma colega e a polícia, e essa colega entrou em depressão, ficou muito mal, a polícia foi informada e através da fundamentação do Marco Civil da internet, ela pôde encontrar essa jovem. E é engraçado porque essa cultura da desresponsabilização, ela está realmente presente, inclusive na juventude, adolescentes que já podem utilizar a internet desde muito cedo. Tem um sobrinho que com 6 anos já publica vídeos na internet. Então, e uma sobrinha com 10 que ela já tem uma opinião própria e publica também. Então, está muito fácil. Interessante, diga-se de passagem. Claro, claro. Desprezar. Mas ela, nesse caso, nesse exemplo, aos 15 anos, ela tomou um susto quando a polícia chegou, perguntou, ela disse, como vocês me acharam? Não coloquei meu nome, não fiz nada, né? Então, realmente, é algo que merece ser dito, porque você utilizar a internet para meios ilícitos, para ofender pessoas, isso não é correto. Uma é a questão ética, o que deve ser feito, e a outra é a questão legal, né? Porque essa história da mulher, por exemplo, que mandou o bolo e tal, né? Ela não achava que estava fazendo nada de mal, né? Pode ser antiético, pode ser uma coisa, mas qual é o limite entre aquilo que não deve ser feito e aquilo que não pode ser feito, que pode ser punido mesmo?
Outra coisa fantástica que o filme fala também, antigamente ficava tudo na nossa cabeça, né? Agora você solta, né? Como é que fica uma coisa dessas, né? Então, por exemplo, desejar a morte de alguém na internet é crime? Enfim, ou é só né, algo que não deveria acontecer? Márcio, acho que a gente está agora indo para um âmbito mais, digamos assim, material do debate, saindo do âmbito legislativo, que é muito interessante, porque me lembra um filósofo que eu abordei no meu trabalho, que se chama Stuart Mill. Stuart Mill é um filósofo inglês do século XIX, considerado o mais importante do período, e ele produz uma obra que eu recomendo fortemente, não só para tratar sobre liberdade de expressão, mas uma crítica ao moralismo, que se chama Ensaio sobre a Liberdade. E nessa obra ele destaca principalmente, e comentadores também, duas justificativas principais da liberdade de expressão. Absoluto. Calma, duas justificativas. Uma justificativa é a instrumental, porque ele diz o seguinte, Márcio, que é necessário que nós protejamos a liberdade de expressão porque ela é importante numa democracia. Restringir a liberdade de expressão, ela acaba limitando o cidadão de participar de grandes decisões políticas em sua comunidade. Então, a partir da expressão de uma opinião e do confronto entre elas, é criado um mercado de ideias, esse não foi um termo utilizado pelo Stuart Mill, mas foi desenvolvido na jurisprudência norte-americana. E a partir desse mercado de ideias, tal qual surge no mercado financeiro ou de produtos, os melhores produtos prevalecem, as melhores ideias iriam prevalecer. E a partir daí, essas ideias iriam reger a comunidade. Engraçado essa ideia mercantil, né? Sim, sim, ele é um filósofo liberal, né? E tal qual as ideias iriam guiar a comunidade e iria atualizar essas ideias também, sempre a possibilidade de crítica. Então, por exemplo, a importância da imprensa é justificada pelo âmbito instrumental da liberdade de expressão. Mas eu não vejo que a comunidade cresça, que ela evolua quando você coloca na rede social que alguém deva morrer, que alguém que você não considere que tenha tomado uma atitude correta deva morrer. Para isso que existe uma outra justificativa, que é chamada de constitutiva, que se divide em duas. Primeiro, o que é que diz essa justificativa constitutiva? Diz que um Estado, uma comunidade, que reconheça seus cidadãos como seres moralmente responsáveis e autônomos pela construção de suas próprias convicções, ela não pode limitar de maneira alguma o que ela fala ou o que ela escuta. A partir do momento que eu faço isso, eu estou tratando os cidadãos, as pessoas que convivem nessa comunidade, o Estado trata os cidadãos como seres irresponsáveis moralmente. Isso é um termo mais comum assim, como pessoas incapazes de decidir e de construir suas próprias convicções. É muito comum o Estado fazer, né? Geralmente, achar que as pessoas não são capazes de se autogovernar. De se autogovernar, com certeza. Ele tem seus interesses também pela paz social, né? E a justificativa constitutiva justificaria o discurso de ódio. Porque, por mais que isso possa afetar algumas pessoas, possa afetar, inclusive, psicologicamente, né? A imprensa hoje, o poder das mídias sociais, no âmbito de interferir na vida cotidiana do cidadão, de jovens, de adultos, é muito grande. Antes mesmo da internet, isso já aconteceu. Existem cenários em que pessoas comuns cometeram suicídios por conta de notícias em jornais, etc. Mas a ideia é que eu preciso expressar a minha opinião porque eu sou um ser responsável moral pela construção de minhas convicções. Então isso é algo, talvez seja simples, mas muito importante quando a gente está nesse período de massificação de informações, de construção de estereótipos, de manipulação de informações
Então, eu acredito que essa justificativa constitutiva, ela precisa ser ressaltada. Uma ação no Supremo Tribunal Federal de inconstitucionalidade por omissão, que exige que a homofobia, feminicídio, seja incluído nesse artigo 20 dessa legislação, como forma de discriminação, como crime, enfim. E há um debate a respeito se no conceito de raça isso já não estaria incluso. Mas, realmente, né, até que ponto o Estado pode interferir, Márcio, na sua opinião, na construção de suas convicções, né, no que você pode considerar adequado ou não? E, inclusive, agora voltando um pouco e fazendo um link com o início da legislação que eu estava comentando aqui, é possível perceber que foi tomada uma decisão, que o Estado tomou uma decisão de ir contra o racismo, de ir contra o preconceito de raça, de sexo, de religião, de etnia. Isso é claro. Mas eu trago um questionamento. O cidadão ele tem que se adequar a isso? O Estado ele tem a possibilidade de interferir, na sua opinião, a respeito de qualquer tema que seja? Política, por exemplo? Uma opinião política? Complicado, não é? Muito difícil. Há autores que dizem que mesmo com essa legislação, com esse artigo, é possível interpretar que eu posso expressar minha opinião antissemita, minha opinião contra determinada orientação sexual e não ser punido por isso. Porque uma coisa é eu praticar um ato de preconceito, uma coisa é eu demitir alguém por ela ser mulher, por ser homossexual, outra coisa é eu defender uma ideia a respeito disso. Há argumentos que são contra essa ideia. Há argumentos. Acho que esse é justamente o ponto que o filme toca, né? Você desejar a morte de alguém, né? É só uma ideia, mas ali ele concretiza, né? Se fosse verdade, se realmente cada vez que você colocasse morra fulano de tal morresse. Né? A consequência da sua opinião, não é verdade? E é interessante... São dois direitos muito conflitantes. Esses, muito conflitantes, muito conflitantes. E é interessante que esse episódio ele acontece na Inglaterra, em Londres, né? Que tem uma cultura divergente, por exemplo, no âmbito da liberdade de expressão e do discurso de ódio dos Estados Unidos. Há uma legislação lá a respeito do discurso de ódio, que pune o discurso de ódio, diferentemente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a liberdade de expressão ela tem um âmbito quase de dogma, de sentimento nacional mesmo, a respeito dessa questão. Mas o discurso de ódio não é invenção moderna. Na Grécia Antiga, na época do início da democracia, existia uma prática chamada ostracismo, em que as pessoas escreviam o nome da pessoa que eles queriam que fosse exilado numa ostra e votava lá, né? E daí o nome do ostracismo, e a pessoa podia ser banida da cidade por 10 anos, né? Ficar banida da cidade durante 10 anos. Então, governantes impopulares, né, foram punidos. E tem uma anedota que diz que um cara que era muito justo, muito correto, né, tanto que ele era chamado de o correto, o justo, no dia do ostracismo ele foi lá, né, depositar o seu voto, e um velhinho muito fraquinho pediu ajuda para ele, porque ele queria botar o nome do candidato dele, mas não conseguia escrever. Você pode escrever para mim? Era o nome dele mesmo. E aí ele ficou muito intrigado e perguntou, mas por que você está votando nele? Né? O que ele fez? Eu não aguento mais as pessoas falando dele. Né? As pessoas falam demais, o justo, né? Esse cara deve se achar. Pronto, motivo suficiente para bani-lo da cidade. Né? Então, vê que a história não é recente, né? Os riscos que a democracia também envolve. Com certeza. Alguém quer perguntar alguma coisa? Meu nome é Miguel, eu faço publicidade. E eu queria saber, então, o que seria ideal na visão do direito e da ética, uma sociedade com uma liberdade constitutiva mais ressaltada ou uma sociedade
em que há um equilíbrio entre os dois, ou uma sociedade que tem a outra liberdade mais ressaltada? Porque para mim não ficou claro, quando tu disse, aquilo que seria o ideal para a sociedade. O discurso de ódio é diferente da forma de racismo, né? Racismo é punível por lei. Já só o discurso de ódio, não. Com o racista. Teve um caso da Giovanna Antonelli com a filha dela e o marido dela, que eles adotaram uma menina negra, os dois são louros, do olho azul. E teve uma repercussão na internet muito grande, que começaram a xingar muito a menina, falando que estragaram a família e coisas horrorosas. E isso, eles estão procurando, né, anotar o nome de todas as pessoas que falaram isso, e estão procurando punição. Isso seria punido como? Se já como discurso de ódio, racista não é punido por lei. Miguel, qual seria o ideal? Essa é a pergunta de $1 milhão. Realmente. Como estudante de direito, né, eu posso dizer que o caso concreto é o que é o nosso norte. São os casos, e nesse âmbito de mídias sociais, de internet, a legislação não tem como prever tudo. O direito não tem como prever tudo. Então, o caso concreto vai nortear, a partir da história institucional que foi criada, o mais adequado. Eu entendo a sua pergunta, porque é intrigante. Eu posso odiar alguém, eu posso falar mal de alguém, publicar qualquer coisa na internet, no computador, jogar fora o computador e sair, tomar um suco num país da América Latina, tá tudo bem. É intrigante, mas a legislação, ela é clara, ela é aplicável, tal qual você pode ser condenado por uma injúria, no âmbito de voz mesmo, público, você pode ser publicado no âmbito da internet também, difamação. O exemplo da primeira vítima, né? Ela escreveu um artigo no jornal falando mal de um paraplégico, né? Coisa que não se faz. Mas é crime isso? Houve um caso, isso já dessa natureza já no Brasil, e a pessoa não foi condenada, tá? Por quê? Porque talvez no âmbito civil, uma responsabilização, né? Eu vou responder a sua pergunta primeiro. A pessoa disse que odiava e falou mal de uma pessoa deficiente físico. Não existe, por isso que eu já iniciei falando da legislação. No artigo 20 da lei 7.716 de 89, dizendo que você pode ser condenado por discriminar algum deficiente físico. Então, veja. Mas aí que tá, ela não estava discriminando, ela estava fazendo uma matéria de jornal dizendo, ela não é coitadinha, né? Porque a história era que era um deficiente que era meio herói, mártir, né? A coitadinha e tal, e ela foi lá e só diz, né? Enfim, uma pessoa, como outra qualquer, a gente não sabe nem o conteúdo, na verdade, né? Não sabe, não mostra, né? É só um monte. Só, e também não precisa muito. Sugestão. Ninguém lê conteúdo mesmo, né? Lê a manchete e pronto. Né? Há um caso, Márcio, que um humorista brasileiro... outro rolo grande, né? Um humorista brasileiro, ele comentou, tinha uma senhora que ela amamentava muitas crianças no Nordeste. E era a mulher que amamentava mais crianças no Brasil, que doava mais leite materno no Brasil. Certo? E por conta disso, ela ficou famosa nacionalmente, várias pessoas doavam, ajudavam, falavam bem dela, diziam que era um ato muito bonito. Um humorista ficou sabendo, determinado humorista, e ele disse que, juntamente com o Kid Bengala, ela era a mulher que doava mais leite no Brasil. Certo? Ok. A partir daí, ele cometeu algum crime? Na minha opinião, vai chegar um momento que eu vou ter que expor a minha opinião. Certo? Mas ele esse humorista cometeu algum crime? Não foi denunciado por isso. Todavia, veja só como o direito é interessante.
essa mãe, ao ficar sabendo, né, dessa piada, ela ficou tão chateada psicologicamente que afetou a produção de leite. Então, ela não poderia mais, a partir disso, fazer o que ela achava, né? Porque o que dava sentido à sua vida, que era doar leite materno. A partir daí, você tem um nexo causal que talvez possa justificar uma responsabilização civil, né? Ela possa receber por algum dano moral, financeiro, por conta de um caso como esse. Então, Miguel, o caso ele vai dizer o que é que vai acontecer. Mas não existe, tá? Não existe, agora eu vou lhe dizer, na Constituição, uma resposta última, tá? Os direitos eles vão colidir no caso concreto e a partir da tradição e da técnica você vai, e do caso concreto, decidir ali. Realmente é bem complicado, essa sua pergunta. Bia... Deixa eu me meter antes de responder Tá. a Bia, né? Vou dar minha opinião também, não sou jurista nem nada. Tá? Mas é o seguinte, eu acho um tema muito quente, né? Muito Sim. polêmico, de fato. E há posso dizer ainda algo mais polêmico, mas vou deixar para o final. Né? As consequências daquilo que a gente fala. Eu acho o seguinte, a gente vê todo dia coisas horrorosas na internet. Você proibir ou impedir as pessoas de falar, não vai proibir nem impedir as pessoas de pensar dessa maneira, né? Quer dizer, enfim, as pessoas são horríveis. Sinto muito. Era Black Mirror, sabe? Né? Então você ficar tentando, né, cercear as liberdades é muito complicado, né? Quer dizer, seria o caso de uma reeducação geral da humanidade, né? Estamos carecendo mesmo. Mas essa ideia de você punir alguém, e os Estados Unidos são sempre isso, né? Sim. Sume, qualquer coisa, processo, resolve. Não, no dúvida, mundo né? da natureza. E a gente perde uma coisa fundamental, de fato, na democracia, que é essa capacidade de você pensar, espera-se, né? Pensar, publicar, né? Tornar públicas as suas ideias e ser responsável por isso. É o ideal iluminista, né? Tá lá Sim, no sim. Kant, no Stuart Mill, nessa galera, né? É o nosso modelo, por enquanto. Não foi encontrado nada melhor, por enquanto. É horrível, confesso, né? Você tem que ver coisas terríveis que você não quer, não gostaria de ver, mas acho que é o preço a se pagar mesmo, né? Para poder ter liberdade, né? Mas, se possível, com responsabilidade. E, Márcio, você comentou os Estados Unidos, né? É interessante que, mesmo na tradição americana, norte-americana, é possível encontrar resistências a essa ampla abertura da liberdade de expressão. É possível você encontrar. Por exemplo, há um caso... Mas o que é engraçado, é contraditório, que é o país da liberdade de expressão É o também país do processo. Mete um processo, né? Difamação, o tempo todo Mas é possível você encontrar lá mesmo uma resistência, propostas de legislação, filósofos políticos que defendem que isso traz más consequências para a comunidade. Tá? E a fundamentação para uma legislação, é interessante que se diga isso também, trazer os argumentos que justificam a proposição de uma legislação que criminaliza o discurso de ódio, o discurso, né? São argumentos interessantes também. Primeiro, eles dizem que a nossa dignidade ela não é apenas algo imaterial e abstrato. A nossa reputação também merece ser protegida e faz parte de nossa dignidade. Então, essa legislação almeja proteger a reputação de grupos vulneráveis. No caso do Brasil, muitas vezes são descendentes de negros, né? Hoje em dia na Europa, muçulmanos e nos Estados Unidos, muçulmanos também. São os islamofóbicos, né? E, enfim, há esse argumento e também há o argumento de que a total liberdade de ideias, inclusive para essa natureza de discurso, alcança e acaba tornando a sociedade um meio em que o ódio ele se acumula. Pessoas que possuem convicções equivocadas, preconceituosas, acabam se encontrando e o Estado teria o papel de impedir isso, né? O Estado, como papel de pacificação social, teria a função de impedir que isso acontecesse. Todavia, e talvez no debate contemporâneo seja o argumento
mais forte para a defesa da liberdade de expressão extrema seja que, abrindo a comunidade a essa natureza de argumentos, eu estaria legitimando ainda mais políticas públicas para esses grupos vulneráveis. Abrindo espaço para que pessoas digam que não estão de acordo a cotas contra negros, eu estaria legitimando políticas que defendam e que justifiquem cotas para negros, porque é fruto de um debate que pessoas concordam e discordam. O ser humano é assim, né? A sociedade é assim, se organiza politicamente dessa forma. É necessário que exista um debate a respeito. Em organizações internacionais, até mesmo, se ninguém levantar a placa e negando determinada proposição, um ato não pode ser aceito, não é aceito, enfim. Então, é necessário que aconteça um debate. Então, é o argumento da legitimidade, né? É mais legítimo políticas a favor de mulheres, de negros e de homossexuais se eu permitir que pessoas discordem, acham e defendem que isso não deve acontecer, que isso é errado. Outro âmbito interessante, né? O âmbito da intimidade. Tem um caso interessante, uma foto interessante, agora eu vou utilizar, em que o Pedro Bial estava fazendo sua festa de aniversário, né? E há uma Constituição jurisprudencial que diz que pessoas públicas, artistas, podem ser fotografadas na rua, mas não no seu âmbito íntimo de sua casa. Pedro Bial estava fazendo uma festa no seu âmbito íntimo de sua casa, sua residência, seu domicílio. E ele foi receber uma festa fantasia, e ele foi receber convidados. Ao abrir a porta, ele estava fantasiado de coelho, certo? Ele estava fantasiado de coelho. Ao abrir a porta para receber seus convidados, um paparazzi tirou uma foto e publicou. Qual o limite? Miguel, quando eu abro a porta da minha casa, a partir daí eu posso tirar uma fotografia? Paparazzi, pode? Pode. Não, é o caso a caso. Caso a caso, tá? Então, a questão da intimidade é algo muito interessante e é outro tema, né? É interessante perceber que eles utilizavam um reconhecimento facial. As abelhas, no episódio, utilizavam um reconhecimento facial, né? E elas estavam espalhadas em todo o país, a respeito, quase que vigiando as pessoas, né? Então, câmeras, o satélite. Há uma ferramenta da internet que você pode, a partir do satélite, ver ao vivo a casa das pessoas, o que está acontecendo naquele momento. Nos Estados Unidos, uma mulher descobriu que estava sendo traída através desse aplicativo. Ela saiu de casa, chegou no trabalho, colocou no computador, colocou a câmera em sua residência e chegou uma outra mulher lá. Então, a intimidade é outro ponto polêmico a respeito da liberdade de expressão. Então, assim, é muito interessante a gente ver a amplitude que a liberdade de expressão ela alcança. Muitas vezes não percebemos isso, mas ela está no nosso cotidiano e a gente precisa olhar mais para ela. Precisamos estudar mais a liberdade de expressão, inclusive no âmbito dos jornalistas, publicitários, né, que trabalham com isso. Muito bem. Tarcísio, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigado a todos pela presença. Queria mais uma vez mencionar o nome do Holanda II, né? Sim. Por causa dele que a gente está aqui. Já vamos sair daqui combinando a próxima sessão, né? E quinta-feira que vem a gente está aí, só aparecer, tá bom? Valeu. Obrigado. Bem interessante, né? Você sabia que pode participar das nossas gravações? Todas as quintas-feiras, às 1h30 da tarde, na sala A da Videoteca. Lembrando que as nossas gravações são válidas como atividade complementar e que você também pode assistir ao Cineclube nas nossas redes sociais. Até a próxima!